O Evangelho de hoje nos ensina sobre a prioridade do amor e da misericórdia sobre as regras e tradições. Isso porque Jesus, ao permitir que seus discípulos colhessem espigas em um sábado, nos mostra que a necessidade humana e também o cuidado com o próximo são mais importantes do que a rigidez das leis. Ele quer de nós, então, um coração compassivo, capaz de enxergar além das formalidades, colocando o amor ao próximo em primeiro lugar. Então, este Evangelho de hoje nos ajuda a entender que Jesus é o Senhor de todas as coisas, inclusive do tempo e das leis, e que nosso foco deve estar em seguir seus passos de amor e compaixão. E Ele nos chama a viver com sensibilidade diante das necessidades do mundo, sem julgar ou até mesmo condenar, mas agindo com bondade e justiça, sabendo que a verdadeira fé se expressa no cuidado com os outros. E antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje para este sábado, dia 7 de setembro de 2024, é o Evangelho de Lucas, o capítulo 6, versículos do 1 ao 5. No sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: "Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado?" Jesus respondeu-lhes: "Acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães." E Jesus acrescentou: "O Filho do Homem é Senhor também do sábado." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, é uma grande alegria nos reunirmos aqui neste sábado para meditarmos a palavra de Deus, pelo que o Senhor tem a dizer ao nosso coração hoje. Claro, quero agradecer a todos vocês pela presença, pela fidelidade e de modo especial a todas as pessoas que se tornaram membros, apoiando e fortalecendo ainda mais esse projeto. Cristina Campinas, Maria Napoleão, Rejane Cidral dos Santos. Meu abraço e sejam bem-vindas. Queridos, no Evangelho de hoje nós vemos uma situação aparentemente simples, mas que traz uma profundidade teológica e também espiritual muito significativa. Isso porque Jesus e seus discípulos estavam atravessando plantações de trigo em um sábado. E os discípulos, com fome, então começam a colher espigas para comer. Isso então gera uma reação imediata dos fariseus, eles que os acusavam de violar a lei do sábado. Só que Jesus responde com uma referência à história de Davi, mostrando que em situações de necessidade a compaixão e a sobrevivência são mais importantes do que uma interpretação rígida da lei. E ele conclui com uma afirmação poderosa: "O Filho do Homem é Senhor também do sábado." Claro, queridos, que o contexto deste evangelho revela uma tensão entre a lei judaica, entre o espírito de misericórdia e liberdade que Jesus traz. Agora os fariseus, zelosos defensores da lei, acreditavam que qualquer trabalho realizado no sábado, por menor que fosse, deveria ser punido. O sábado era e ainda é um dia sagrado de descanso, de consagração a Deus, instituído pela lei de Moisés. Só que Jesus, ao mencionar o episódio de Davi, nos mostra que a lei
não existe para prender o ser humano, mas para servir ao bem comum. E a necessidade e a vida sempre têm prioridade sobre a rigidez da observância. Então aqui a primeira grande lição que podemos extrair deste Evangelho é a compreensão do verdadeiro propósito das leis divinas. Deus não nos impôs regras para nos limitar ou até mesmo punir, mas para orientar nosso caminho de vida. Assim como no episódio do Evangelho, muitas vezes podemos também nos encontrar presos a uma rigidez moral, legalista, sem perceber que, em situações de necessidade, a misericórdia de Deus é maior do que qualquer lei humana. E isso é fundamental para a nossa vida espiritual hoje. Isso porque frequentemente nos encontramos em situações onde parece haver um conflito entre o dever religioso e as necessidades imediatas da vida. Só que Jesus nos lembra que a compaixão e o amor devem sempre guiar nossas decisões. Claro, queridos, aqui vale lembrar que o ser humano foi criado para o amor e para a liberdade. E a lei divina serve como um guia para a plena realização desse amor, mas nunca deve se tornar um fardo que nos impede de viver de acordo com o que Deus deseja para nós. E quando olhamos para as nossas vidas, quantas vezes nos vemos tentados a julgar os outros com base em uma compreensão limitada da lei de Deus? Muitas vezes, não é mesmo? Só que Jesus nos convida a ir além disso, a entender que a essência da fé está na misericórdia e também no cuidado com o próximo. Outro ponto muito importante que o Evangelho nos revela é o papel de Jesus como Senhor do sábado. O sábado, queridos, para os judeus, representava o dia de descanso e consagração a Deus. E qualquer violação desse dia era considerada uma grave infração. Só que, ao afirmar que Ele é o Senhor do sábado, Jesus então está fazendo uma revelação importante. Ele tem autoridade sobre todas as coisas, inclusive sobre as leis religiosas. Isso nos mostra que a verdadeira observância religiosa não está apenas em cumprir rituais, mas em reconhecer que Jesus é o centro de nossa vida, o Senhor que nos guia em todas as situações. Agora, quando aplicamos essa lição às nossas vidas, percebemos como podemos muitas vezes nos perder em formalidades e obrigações, esquecendo o verdadeiro coração da nossa fé. Jesus nos lembra que Ele está acima de qualquer regra ou tradição e que nosso foco deve estar em segui-lo com amor e compaixão. Agora, quantas vezes somos tentados a colocar o legalismo acima da caridade? Quantas vezes também julgamos os outros por não seguirem certas normas, sem considerar as circunstâncias e as necessidades da vida? Vale um puxão de orelha a todos nós. O Evangelho nos chama a uma prática da fé, a fé que é vivida no amor, na misericórdia. Então, queridos, a mensagem do Evangelho de hoje é profundamente relevante para nós. Vivemos em uma sociedade cheia de regras, expectativas, julgamentos. E isso se reflete muitas vezes em nossa vida espiritual. Podemos cair na armadilha de pensar que a observância religiosa é mais importante do que o cuidado com os outros. Mas Jesus, ao afirmar sua autoridade sobre o sábado, então nos lembra que Ele é o centro da nossa vida e que o amor deve ser a força que guia nossas ações. O cumprimento das leis divinas é muito importante, sim, mas nunca pode ser uma justificativa para ignorar o sofrimento ou até mesmo a necessidade do próximo. Aqui destaco mais uma vez um paralelo com as nossas vidas. Um mundo onde as regras, onde os sistemas muitas vezes sufocam um indivíduo, é fácil perder de vista o que realmente importa. A fome dos discípulos pode ser vista como um exemplo para também nossas próprias necessidades, tanto físicas quanto espirituais. Assim como Jesus permitiu que seus discípulos comessem no sábado, Ele também nos convida a alimentar nossas almas,
mesmo em momentos que parecem inadequados ou até mesmo fora das normas. Ele nos convida a buscar a liberdade que vem de segui-lo e não de estar presos a uma interpretação estreita das leis. Então, que possamos compreender claramente, este Evangelho nos ensina que Jesus está acima de qualquer lei humana e que nossa prioridade deve ser sempre a compaixão e o amor. E Ele nos chama a olhar além das regras, a perceber as necessidades humanas. Em nossa vida, podemos então encontrar muitas situações em que precisamos fazer escolhas que desafiam nossas noções de certo, de errado. Então, o que Jesus nos ensina é que em qualquer circunstância, o amor e a misericórdia devem ser o critério que orienta nossas decisões. Claro, queridos, diante de tantas dificuldades que enfrentamos, esse Evangelho nos oferece uma resposta clara. A verdadeira adoração a Deus está no cuidado com o próximo, no alívio das dores e também no amor que demonstramos uns pelos outros. A lei existe, sim, para servir ao homem, e não o homem para a lei. Que possamos, então, ao refletir sobre essa passagem, compreender a profundidade do amor de Cristo que não se prende às normas, mas se revela na liberdade de amar sem medida. E esta mensagem, então, é um convite a vivermos nossa fé com mais amor, mais misericórdia e mais compaixão, reconhecendo que Jesus é o Senhor de todas as coisas, inclusive das nossas vidas e das nossas decisões. Amém? Então, claro, hoje, se for possível, será muito importante colocar logo abaixo nos comentários esta poderosíssima afirmação. Senhor Jesus, Tu és o Senhor de todas as coisas. Por isso, Senhor Jesus, agradecemos-te por nos lembrar que o amor e a compaixão estão acima de todas as leis. Assim como permitiste que teus discípulos saciassem a fome no sábado, ensina-nos a priorizar as necessidades do coração, a viver com misericórdia diante das exigências da vida. Que possamos entender que Tu és o Senhor de tudo, inclusive do nosso tempo e de nossas decisões. Dá-nos sabedoria para não sermos legalistas, mas pessoas que sabem ouvir a Tua voz, colocando o amor em primeiro lugar. Ajuda-nos a perceber quando o rigor da lei pode cegar nosso olhar, cegar para o sofrimento dos outros. Também capacita-nos a agir com bondade e justiça. Liberta-nos, Senhor, de qualquer dureza de coração que nos impede de viver a plenitude da fé. E cada dia seja um convite a servir, a amar, a caminhar contigo, sabendo que a verdadeira santidade está em fazer o bem, independentemente das circunstâncias. E afirmamos, Senhor, Tu és o Senhor do tempo, Senhor do sábado e de toda a criação. E confiamos em Ti. Confiamos que guias nossos passos com muito amor, com muita graça e misericórdia. Amém. Muito obrigado você que me acompanha até esse momento. É sempre uma grande alegria ter este nosso momento, que é um período muito especial. Claro, lhe convido, deixe o like no vídeo, gostei, se inscreva aqui também no canal se você ainda não é inscrito, ativando o sino de notificações, assim você não perderá nenhum vídeo postado aqui no canal. Também faça esta palavra chegar a mais e mais pessoas, faça o Evangelho tocar muitos corações. Compartilhe no WhatsApp, no Facebook. Esta também é sua missão, levar a palavra de Deus a mais e mais pessoas. Também lhe convido, siga o canal Eviva lá no Instagram, todos os dias uma mensagem muito especial. Claro, também, se você puder e tiver condições, apoie o canal fortalecendo ainda mais esta missão, se tornando membro. Será uma grande alegria também
recebê-lo aqui. Estou de braços abertos para acolhê-los. Um grande abraço e Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine. Claro, irei aguardar você novamente aqui no nosso próximo encontro, se assim Ele permitir. Tenha um ótimo e abençoado dia.